E quem quiser. Olá, bom dia. Tô brincando. Só poder te dar um pá. Já tá? Então, Bora. já começamos assim com muita alegria do Igor. Estamos bem dispostos hoje. Não, já vou... Então, bem-vindos a mais... Isso não é para cortar, isso vai ter que aparecer no nosso episódio de hoje. É para verem que começamos com muita alegria. Então, bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos uma convidada especial. Temos sempre convidados especiais. Mas hoje estamos com a Fabiana Macedo. Ela é jornalista, especialista em comunicação... especialista em comunicação corporativa, desculpa a palavra aqui escapou um bocadinho, e também empreendedora e fundadora de dois projetos, a Ponto Comunicação no Brasil e a IoT PT aqui em Portugal. A Fabiana tem mais de 30 anos de experiência e ela está com um projeto agora de fazer uma ponte entre a América Latina e a Europa. E nós vamos descobrir um bocadinho sobre essa ponte, sobre os projetos que ela tem. E vamos falar um bocadinho sobre isso hoje. Acho que vai ser uma conversa bem interessante, porque vamos estar a falar mais uma vez sobre dois polos, dois continentes diferentes e como eles podem ser ligados com inteligência, com estratégia. E pronto, vamos falar também um bocadinho sobre inteligência artificial, que a Fabiana trabalha um bocadinho nesse setor, numa das empresas que ela está a criar. E acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Fabiana, por estar aqui conosco hoje, por ter tirado do seu tempo que é para apresentar os seus projetos aqui, a sua jornada aqui. Eu não sei se eu disse, mas a Fabiana também é jornalista. Não sei se eu esqueci de dizer isso. Ainda bem. Nós vamos logo perceber quando ela começar a fazer as perguntas. É verdade. Te pede o jogo. Fabi, olha, obrigado também por ter vindo. A Fabiana é uma parceira, uma amiga que nós já temos aqui na própria Sherry e outros projetos que eu pessoalmente já pude também fazer. Nos reencontramos agora no projeto da Sherry, né? Quando a Fabi traz agora a IoT PT para Portugal, é a nossa mais nova incubada aqui na Sherry. E que vamos poder falar um pouco sobre isso, desse ecossistema empreendedor, inovador, tecnológico entre Brasil e Portugal e todo esse know-how que a Fabi traz também na área da comunicação. Por isso, olha, bem-vinda, obrigado, conseguimos fazer a nossa agenda, né? Conseguimos, deu aqui tudo certo e agradecer mais uma vez a sua presença. Bom, eu que agradeço, gente. Obrigada por esse espaço. O trabalho de vocês é muito bacana. Muito feliz de fazer parte da Sherry, né? E trazer aí novidades, né? O que a gente tem no Brasil, fazer essa ponte Brasil-Portugal e aqui ter a chance de explicar um pouquinho o que a gente quer fazer. Boa. Perfeito. Então vamos começar meio com a carreira da Fabiana, que a Fabiana começou com o jornalismo e isso teve algum impacto na criação, na estratégia de novos projetos? Sim. Minha história, eu acho que ela sempre foi pautada muito em comunicação, né? Porque eu sempre gostei disso. Eu comecei minha carreira numa revista muito importante no Brasil, nacional, a revista Veja, onde eu trabalhei por muitos anos, quase 11 anos. Depois fui trabalhar em veículos de tecnologia e é onde acabei me apaixonando por isso, né? E virando, assim, um pouco de... Eu não posso dizer especialista quando sou programadora, eu estou longe disso. Mas de conhecer, né, as novidades do tema, o que estava por vir, né? Logo depois eu comecei a ver que eu tive uma oportunidade de trabalhar com... Eu fui para a comunicação corporativa, recebi um convite e fui trabalhar com Telefônica, na época, privatização. Então era um mundo muito louco, né? Crises, coisas novas, era um momento no Brasil ali... bem diferente, né, do que a gente tem hoje. Naquela época, o telefone é um bem, né, que se declarava no imposto de renda. Né? De fato, porque hoje em dia, né, todo mundo já nem liga mais para isso. Mas o fato é que era importante e então foi um desafio muito grande para começar a comunicação corporativa para quem nunca tinha feito, né, estava só para o lado do balcão. Depois disso, depois de passar por grandes agências no Brasil, eu achei que o digital estava tomando um rumo e que fazer relações públicas já não tinha como descolar uma coisa da outra, né? Não dava para ser departamental, né? Para você ter uma área digital e uma área de relações públicas, as coisas tinham que caminhar e eu achava que isso estava um pouco engessado e que resolvi montar a Ponto Comunicação, né? Isso já faz 15 anos, né? Quando eu comecei. E aí, assim, primeiro grande desafio, né? De você começar e
achar cliente, né? Já tem aquele primeiro ponto, vamos lá. Mas, assim, o fato de ter passado por agências grandes também, de ter feito um nome, né? A gente deixa aí um espaço. Eu tive a oportunidade de começar e tive clientes grandes que me abriram a porta. E estamos aí, né? Até hoje, com grandes marcas, trabalhando muito com tecnologia e também outras áreas. Tive marcas como Heineken, que um desafio gigante, que não era de tecnologia e o conhecimento de comunicação fez toda a diferença. E aí que a gente vê que o que importa é você conhecer comunicação e não o setor apenas, né? Exatamente. E é isso. Esse foi o começo da conta. E como é que se dá, ou seja, a tua base, né, como jornalista, depois vai para executiva, né, comunicação corporativa. Sim. E depois você ainda quer mais um outro salto, você muda e vai empreender. A pessoa precisa é uma coisa. Vem de dentro, né? Vem. E ou seja, e de repente é empresária, é empreendedora, né? E tem que bater a porta, vai buscar cliente, tem que se vender. Sim, né? o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tem que, ou seja, sai de um jornalismo, vai para uma gestão, né, de crise, muitas vezes, que é o corporate, né, que é quando entra mais em ação. Depois monta um serviço, tal, dizer, de relações públicas, digital, e aí faz esse pack, esse serviço. O que nesses 3 pilares, né, você acha que mais te fortaleceu para esses 15 anos você poder desenvolver e ter um portfólio tão rico que hoje tem a Ponto? Olha, o aprendizado é diário. E quando você trabalha com clientes diferentes, setores diferentes, a gente não tem como aplicar muitas vezes o que é de um para o outro. É o que eu falei, né? Então, você trabalha com tecnologia, aí você trabalha qualquer coisa de tecnologia. Não é assim. Cada cliente tem um desafio próprio. Sim. Né? E às vezes eu lido muito com empresas internacionais. Então, quando a gente pega culturas diferentes, né? Isso é uma coisa que também me instiga muito. A gente tem que entender como que eles funcionam, né? E uma coisa que eu sempre digo não adianta a gente querer impor o nosso jeito para fazer as coisas, porque eu aprendi no Brasil, é assim que se faz. Não, quando você vai para a América Latina, né, que é um mundão, aí você vai para o Chile, para a Argentina, Peru, para a Colômbia. Cada um tem um jeito diferente de fazer, né? Certo. Portugal também não. Então, eu acho que já tem essa coisa do desafio principal. Isso é uma coisa que me faz gostar do que eu faço, porque eu tenho um desafio sempre, né? Então, cada novo momento que eu tenho, um desafio novo. Né? Tecnologia é um pouco isso também, porque você tem que estar se renovando, tem que estar estudando, você tem que estar entendendo como é que o mercado está andando, e é assim, né? Hoje é uma coisa, a novidade de hoje já é velha, fica para ela no outro dia. Então, isso também é uma coisa que me instiga bastante. E essa coisa de voltar também de hoje, né? Além da Ponto, de juntar o jornalismo com a tecnologia e de investigar as coisas, tudo isso, para mim, é o que me faz continuar correndo atrás e querer fazer novos projetos. E é o teu combustível ali, né? Exatamente, é a base da criatividade, daquilo que eu penso, que é onde você começa a enxergar. E também tem o fato de ter experiência, né? Quando você começa a passar por vários fatores, você começa a enxergar oportunidades onde nem todo mundo vê. Então, o que às vezes pode parecer uma crise, eu vejo uma oportunidade. Então, eu acho que isso é um grande pilar ali de sustentação para eu pensar em coisas novas sempre. Fabiana, disse que começou há 15 anos atrás e no Brasil, que é um mercado muito competitivo, um mercado muito grande. Eu queria saber como é que pensou em juntar a comunicação com tecnologia, o que é que aconteceu que é para a Fabiana acordar e decidir, não, hoje eu vou empreender e o meu empreendimento vai ser sobre isso, exatamente. Como é que foi isso? Tem muito a questão das oportunidades também que surgiram na minha carreira, né? Então, assim, eu fui para a tecnologia, eu peguei o bug do milênio, por exemplo. Pois. Né? E foi a época, assim, inclusive, que eu mais fui requisitada, trabalhei muito, assim, porque tinham poucos profissionais mais especializados e eu tive muita demanda. Vou explicar para a Dânia. O bug do milênio aconteceu em 2000... E olha, isso foi mais de 15.
Não, mas vem toda uma espécie de vida. Que achavam que no ano de 2000 íamos ter um bug tecnológico a nível mundial. É tudo parado. Aconteceu isso, sabia? Mas pode sim pesquisar no Google. Nós já Agora vou prestar atenção. vivemos isso. Pai, a minha de começar explicando, né? O CEP, porque eu acho assim, todo mundo sabe. Temos aqui toda uma nova geração e nós estamos pronto. O tempo vai passando. Por acaso eu não sabia que isso tinha acontecido. Isso parece ter sido bem divertido. Eu desconfiei de que tu sabias. Mas as expectativas das pessoas para isso, para essa virada, era gigante. As empresas, tudo. Então, Sim, exato. foi uma época assim que, né? E às vezes aí você começa a ver que, como eu falei, na crise você vê uma oportunidade. Então eu comecei a ver ali que tinham como as empresas deveriam se posicionar para poder falar quando você tem uma situação como essa. E essa foi uma. A gente teve vários outros desafios dentro de tecnologia. Como eu falei, isso não para, né? Então cada dia você tem um lote novo. Exato. Então, acho que é um pouco isso. Ok. E nesse início da criação, teve algum momento marcante ou um momento de reviravolta que é para a empresa ser o que é agora? Olha, eu acho que um ponto importante para a gente foi, quando eu comecei, eu já tive clientes grandes. Raramente eu tenho clientes pequenos. E isso vem um pouco desse lastro, né? Dessa história profissional. Então, quem acaba figurando a ponto são empresas que têm desafios grandes, né? E nós somos uma agência boutique no Brasil, então não é uma empresa grande, justamente assim, porque eu gosto como eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar presente no cliente. Eu gosto de pensar na estratégia, né? E não dá para estar presente quando você tem... Fabiana, você não quer crescer? Não é isso. Claro, a gente sempre quer crescer. Sim. Mas na medida de que eu possa manter a qualidade do que eu tenho, né? Porque senão você começa só a delegar, e aí quando você vê, você já não está mais fazendo aquilo com a qualidade que me inspirou inicialmente. Senão eu poderia continuar trabalhando onde eu já estava, né? E acho que é um pouco isso. Assim, eu gosto de participar, até demais, assim, né? E como é que você dá essa gestão estratégica, que é isso? Ou seja, eu quero ser uma boutique e eu me identifico nisso. E nós, enquanto consultores, prestadores de serviço, nós sabemos exatamente, ou seja, qual é o ponto de equilíbrio que eu quero em termos de prestação de serviço, qualidade, rentabilidade, né? E tu estás a tomar essas decisões e dentro do ponto que estavas a dizer, de especializada em internacionalização, Sim. E com a experiência acumulada, qual é o momento que entra o ponto da Punto querer se internacionalizar ou a Fabiana querer desenvolver um projeto internacional que vai derivar, que vai dar origem à IoT, né? Sim. Então, o que aconteceu? Durante a pandemia, tivemos, então, seguir a ponto, trabalhando, vários clientes, como eu disse, clientes internacionais. Durante a pandemia, eu comecei a ver que já começava a se falar, principalmente fora de inteligência artificial, mas ainda não era uma coisa assim, isso estava muito restrito às empresas grandes, não tinha chegado no público, né? Sim. Tão fortemente. Então, você falava em inteligência artificial, as pessoas falam, isso existe, mas, né? E eu comecei a ter uma certa demanda, até por empresas B2B, que eu cuido, de falar sobre esse tema. E eu comecei a ver que a gente não tinha muito espaço no Brasil, muita gente especializada para poder ouvir e entender, né? De escrever aquilo do jeito que deveria. Você tem, obviamente, muitos veículos bons, são muito bons, mas naquela época não se falava tanto no assunto. E aí veio a ideia, eu falei, poxa, eu vou criar um veículo que tenha a capacidade de fazer uma cobertura mais especializada. E daí, em 2020, criamos o IoT Brasil. Né? Então, ele é um site de informação, né, que já vem aí... Hoje a gente tem um volume grande de informação, a gente recebe muita coisa de fora também. Mas, então, ficou muito com foco em jornalismo mesmo. Então, a gente recebe, faz as matérias, a gente tem entrevistados internacionais, a gente tem colunistas que são especializados, então a gente tem presidente de empresa, então a gente conseguiu criar um corpo de conteúdo muito qualificado. Né? Então, os nossos articulistas, a gente tem vários presidentes de grandes empresas internacionais.
Então, quando a gente tem os eventos, aí eu comecei a vir o Web Summit aqui, já que acontece, eu comecei a vir Fluxante, eu gostei de Lisboa. E no Web Summit eu comecei a perceber, eu falei, olha, dá para fazer mais, sabe? Porque eu acho que tem uma troca, né? Existe uma sinergia com Portugal, né? Que eu já gosto de Portugal, sou portuguesa também, tenho a nacionalidade, né? E comecei a ver que, olha, dá para a gente explorar mais, dá para a gente sair daquilo que a gente tem hoje, que é sair do Brasil. Sim. E tentar mostrar o que a gente faz, né? Crescer isso. O IoT Brasil, ele é muito um foco em informação, né? E aí veio a ideia de criar o IoT PT. O IoT PT, eu não quero só informação. A ideia é que ele também transforme informação em conhecimento. Então, eu já quero dar um passo além. Não sei se eu já estou me adiantando. Não, Informação. Não, tranquilo. Informação e formação. Principalmente. Porque há uma demanda forte dos dois lados para isso, né? E aí eu comecei a ver que, informação a gente tem, a gente recebe muita coisa para fazer matéria, né? Muitas vezes a gente nem consegue dar conta da quantidade do volume de informação que temos. Mas formação, você precisa ter alguma coisa com qualidade. E eu vi que aqui a educação de Portugal é muito boa, é muito bacana, né? Eu vejo os cursos aqui e pensei, por que não criar alguma coisa que possa fazer uma ponte, né? A gente fazer uma troca de conhecimento. Vamos levar o que tem de legal aqui para o Brasil. Vamos ajudar na formação das pessoas no Brasil também. E vice-versa, porque tem coisas bacanas lá que a gente pode trazer para cá. Então, daí surgiu a ideia do IoT PT. Perfeito, perfeito. E que ponto que nós estamos hoje? Vocês hoje estão a pousar em Portugal? Pousando, exatamente. A gente está no início. Agora, em junho, o portal deve ficar para o ar, né? E a ideia é a gente... hoje já estamos trabalhando com a Sherry, que eu acho que é o parceiro estratégico para a gente conseguir juntar o que a gente precisa, né? Trazer esse conhecimento todo que a gente quer, né? Então, quero conhecer outras universidades e também tem a questão de trazer, inclusive, empresas para cá, né? Nos eventos internacionais, são muitos eventos que acontecem. E eu comecei a ver muito isso. Quando eu voltava para o Brasil, do Web Summit, por exemplo, muitas empresas me chamavam, me conta o que aconteceu lá, me traz um resumo do que você viu, que inovação. Então, eu vi que de fato, uma demanda muito grande por deixa eu saber o que está acontecendo lá fora. E nem todo mundo tem a possibilidade de vir para cá fazer. Então, a gente pensou nisso. Então, vamos levar isso para o Brasil e vamos tentar fazer essa troca, né? Essa ponte. Eu acho que tem muito para crescer. Fantástico, concordo. Pronto, mas a IoT não é só uma plataforma de informação. Também é para ligar pessoas, ligação entre países diferentes, informações diferentes. Mas vocês estão a criar algum programa de intercâmbio, certo? É um projeto recente, futuro? Olha, ele ainda, para a gente chegar no ponto que a gente quer, obviamente a gente precisa investir mais, né? Porque tudo que foi feito até hoje, tanto na Punto quanto no IoT Brasil e no IoT PT, foi com capital próprio, né? Então, a nossa ideia é justamente a gente trazer um aporte para que a gente possa fazer esse intercâmbio acontecer. Então, assim, porque tudo que a gente vai investir, né, para a gente poder trazer essas pessoas e tal, são coisas grandes. Sim. Então, a parte das parcerias, ok, a gente vai falar com as universidades, a gente está tentando, a gente já está com o projeto em andamento. Mas para ele ficar do tamanho que ele precisa ser, né, a gente precisa, assim, de um parceiro financeiro importante. E sobre a inteligência artificial, né? Vamos falar um bocadinho sobre isso. Acha que tem alguma lacuna em termos de conteúdos qualificados e acessíveis sobre a inteligência artificial e a internet das coisas entre Portugal e Brasil? Acha que tem alguma lacuna nesse sentido? Olha, eu vejo aqui que há muitos cursos especializados, né, e bons, para isso que eu estou querendo levar para lá, justamente.
O uso da inteligência artificial hoje ainda está muito focado no... Todo mundo acabou conhecendo o termo inteligência artificial e usar por causa do ChatGPT. Quando chegou, então, é aquilo que eu falei. Quando a gente lançou o IoT Brasil e ainda estava falando de uma coisa empresarial, era uma coisa meio longe para as pessoas. Quando veio o ChatGPT, foi 2022, final de 2022, aí todo mundo começou a falar de inteligência artificial. E aí a gente não tem uma questão de qualificação de informação, justamente. Ok. Né? E assim, hoje em dia, tem alguns sites que a gente vê, inclusive, que são feitos de inteligência artificial e assim, sempre vem aquela pergunta, né? O jornalismo vai ser substituído e tal. Não, definitivamente. Agora, não. Por quê? Porque o jornalista é o cara que vai checar a informação, que vai ver a fonte daquilo, que vai dar uma qualidade para aquilo, né? E se você faz tudo com a inteligência artificial, ainda não sai perfeito. Então, Exato. no futuro, como vai ser? Está se aprimorando, né? Muito. Mas hoje, em termos de informação, você tem que pensar muito para onde você vai ter esse dado. E no IoT Brasil, justamente, né? A gente tenta trazer a qualidade disso. Né? A gente não pega a informação pronta e replica. Não é assim. Então, a gente tem que checar tudo que a gente faz. Ou seja, vocês são a verdadeira fonte de informação hoje para muitos também do setor, porque vocês fazem toda essa busca, trabalham a informação, não é uma plataforma de notícias. É uma plataforma de informação. Exatamente. Que vocês trabalharam, validaram e... Sim. Então, a gente tem, inclusive, uma newsletter. Porque hoje em dia, as pessoas, o volume de informação que as pessoas têm é grande demais, né? Sim. Então, newsletter é um jeito muito prático de chegar. Eu mesma me informo muito, Sim. mas escolho muito, né? Então, acho que tá muito a questão assim. Você tem muitos, todo mundo fala, que eu falei, todo mundo fala. Se você entrar em qualquer site de tecnologia, vai estar falando disso. Mas você precisa saber escolher o que você vai ler. Onde você gasta o seu tempo hoje em dia aprendendo é crucial, né? Então, a gente fez a newsletter hoje, ela chega muito num público muito qualificado. Eu não estou muito preocupada com quantidade, a minha questão é a qualidade. Então, assim, eu tenho muitos CTOs que comentam, olha, eu li, eu vi e tal. Então, para quem quer chegar num público qualificado, você vai pelo IoT-PT. É uma coisa... Essa seria hoje a vossa maior vantagem competitiva, ou seja, o vosso posicionamento, a credibilidade. Sem dúvida. E a qualidade da informação para segmento específico, para especialistas também que buscam essa capacitação e formação, no caso. Sim, a gente tenta conversar com especialistas, a gente tenta trazer pesquisas, a gente traz muitos dados internacionais, claro, né, no que a gente não pegue informações. A gente pega, claro, mas assim, a gente tenta focar muito em entrevista, né? Porque você ouvir o que as pessoas estão falando, os especialistas estão falando, sempre te traz uma coisa a mais. Sim. Né? Então, é algo que eu quero melhorar, até quero aumentar cada vez mais, ter essas fontes, e principalmente daqui, né? Aqui em Portugal, eu visitei vários hubs de tecnologia, então a gente tem muita coisa boa sendo feita, né? E que eu acho que dá para a gente projetar lá. Né? É essa questão do intercâmbio de conhecimento. Então, não só na formação, mas na informação. Né? Nos dois pontos aí que a gente quer juntar. Boa. E como é que acha... Desculpa, Daniel. Só temos aqui... Eu agora fiquei com muita Um bate-papo, tá? Hoje eu fiquei... Né? E esta ponte Portugal-Brasil, dentro desses hubs que foste visitar e que conheceste, o que pensas que pode ser uma das maiores vantagens competitivas da tecnologia ou do hub português para ser desenvolvido no Brasil? E de que forma a própria IoT pode dar esse apoio, né? Porque também sabemos que agora falando de processo de internacionalização, propriamente dito, modelo de negócio, sabemos que são mercados muito distintos, muito diferentes, mas saber trabalhar e se posicionar, que aí vem, né, o seu know-how na comunicação e tudo, como é que nós conseguimos levar muitas vezes tecnologias que eu de facto também identifico, eu penso, isso aqui no Brasil é muito interessante e vice-versa, mas pronto, falando de Portugal para o Brasil, mas o caminho até lá muitas vezes é muito árduo, né? Ir para o Brasil não é comprar um bilhete de avião,
né? É todo um processo até chegar lá e lá chegar como é que ficas, né? Como é que tu garante o teu espaço num mercado, como estava a Dani a dizer, tão competitivo, né? Então, o que hoje a gente estamos no primeiro passo, né? Então, a gente está conhecendo muito um mercado aqui, Sei. conversando com empresas, tendo o apoio de vocês para isso, sem dúvida. E chegando no Brasil, a gente tem aquele outro lado, que é a experiência que a gente tem de colocar com os parceiros certos e tentar abrir espaço para que essas empresas também não só mostrem o que elas fazem, mas tenham a oportunidade de chegar no seu público para vender no final, né? Então, a gente tem aqui uma série de... Eu acho que aqui tudo é muito rápido, né? Bem rápido. Quando você vai para lá, você tem questões que aí você vai desde de questões de taxas, de como que você... E há uma diferença, a gente não vai dar um apoio para a empresa no sentido de como você se instala no Brasil, mas a gente pode indicar os parceiros certos que vão ajudar a empresa em todas as vertentes que ela precisa, né? E falando de empresa. E aí, na questão de pessoas, tem colocar essas pessoas em contato com empresas que possam se interessar e fazer um tipo de trabalhar, né, efetivamente para o Brasil. Levar seu produto, levar seu conhecimento, né? Fazer esse match. Com certeza, assim, todo o trabalho que a gente quer fazer é dessa intersecção de conhecimento, de habilidade, né? Porque tem muita coisa aqui que dá... Você vê isso sempre, né? Tem muita coisa aqui que dá para cruzar com o Brasil. Então... Certeza, muitas vezes. Tem um mundo aí, né, que dá para explorar e que eu acho que é pouco explorado. Até pelo volume de informação que as pessoas recebem, elas não sabem para que lado ir, né? É isso que eu acho que vocês trazem uma vantagem competitiva, que é isso. Ou seja, hoje já não há problema ou questão de busca de informação. Sim, não. Talvez há 15, 20 anos nós estamos a trabalhar em processo de internacionalização, fazer um estudo, fazer um diagnóstico do mercado, era muito mais complicado do que hoje. Mas isso não quer dizer que as coisas tenham ficado mais fáceis em termos de implementação no mercado. Esse cara até a fasquia ficou mais alta, né? Porque o nível de informação cresceu, a qualificação ficou maior e as exigências do mercado, ou seja, os players estão melhores preparados, né? Estão mais preparados. E aí eu entendo que é isso, de fato, temos vantagens competitivas, mas temos um percurso ainda longo a ser feito e que tem que ser cumprido. Não adianta tentar saltar etapas, né? Não dá certo. Não adianta, porque aí é perder tempo, perder dinheiro e pode ser uma coisa vital. E aí é vice-versa, né? Você pensa que as pessoas se aventuram para cá, as histórias que eu vejo são justamente essas, né? Exatamente. Se você não vem com o amparo certo, se você não vem com a qualificação e com a orientação certa, não tem como dar certo. Existe, existe de facto essa visão inversa, né? Ou seja, uma empresa portuguesa que vai para o Brasil, por mais qualificada que ela esteja, ela se sente pequenina num mercado tão grande. Sim. A empresa brasileira, quando veio para Portugal, por mais ou menos qualificada que ela seja, ela vê, o Brasil é tão grande, Portugal é tão pequeno, que eu rapidamente entro no hotel. E aí é onde tropeça, né? Demais. É onde a coisa não acontece, né? Porque entra e vai por um contato que consegue, que faz, mas não fez aquelas etapas da preparação, né? Ou seja, e não é por falta de informação, né? É do manuseio dessa informação, né? E da implementação, né? Não, e tem uma questão também de entender o mercado como de fato ele é. Exato, a parte cultural que estava a dizer. Exatamente. Então, se você chegar aqui em uma aventura, né? Não adianta você contar com aquilo que te contaram ou que você leu, né? Exatamente. É importante você saber o percurso certo. Então, eu acho que vocês fazem isso muito bem aqui, né? Então, até por isso estamos juntos nessa também. Chegar e conhecer para onde vamos, quais as especificações que devemos cumprir, como que a gente tem que se posicionar, as coisas que a gente tem que trazer, que parceiros a gente vai falar, né? Porque isso tem muito. Então, qual que é o caminho que você tem que trilhar? Qual é o melhor parceiro? Com certeza. Eu posso ter nesse momento, nessa etapa? E é isso que você falou, etapa também, né? Não adianta, não é porque você é grande lá que você vai ser grande aqui, né? Então, e principalmente nessa área de comunicação, eu sinto uma diferença muito grande, né? Quando eu começo a observar o marketing, né? A gente faz marketing também no Brasil para algumas empresas, inclusive somos marketing de algumas empresas lá.
fazer, hoje em dia, você pensar que uma mesma chamada lá e você olha uma chamada aqui, é completamente diferente, né? Verdade. Então, não é simplesmente, até como profissional de comunicação, não adianta eu, Fabiana, que conheço muito o Brasil, chegando aqui, achando que eu posso tudo, que o que eu conheço lá é suficiente, não é. Porque a hora que eu chego aqui, os desafios são outros, os atos são outros. E como eu falei, isso tem que ser respeitado em qualquer... Isso não, a gente não está falando só de Portugal, a gente está falando da América Latina toda. Exato. Então, eu vejo muitas empresas, às vezes, me falam assim, quando a gente vai trabalhar a América Latina, não, mas a gente faz uma adaptação para os outros países. Não é uma adaptação. Você tem que entender a maneira como aquelas pessoas consomem informação. E às vezes é completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, tem vários pontos que levam a esse tipo de hábito, né? E aí, quando você não respeita isso, você não vai para frente. Perfeito. Não tem efetividade nem na comunicação, nem no marketing, e nem no negócio. E falando sobre esse tema ainda, esse assunto em específico, a Fabiana acha que é mais importante educar os profissionais de comunicação sobre a evolução da tecnologia ou o contrário, educar a tecnologia? Olha, eu vou te falar, eu acho que tem que ser as duas coisas. Sim. Né? Porque você tem os dois lados aí. Tecnologia, você tem que saber onde é que você vai aplicar. Tecnologia é a ferramenta, você precisa do conhecimento. Né? Então, daí que eu falo que eu estou falando muito do jornalista em si, porque essa é uma pergunta recorrente, né? Sim. No meu meio. Né? Vai substituir? Não, as profissões vão mudar. As profissões vão mudar. A gente vai ter o que é hoje em dia. A gente tem muitos trabalhos que são manuais, que são repetitivos, e óbvio, isso sim vai ser substituído pela inteligência artificial. A gente já tem isso nas fábricas, no chão de fábrica, né? Sim. Mas quando você vai, e eu estou falando hoje, né? Não posso prever o futuro. Diante do que eu vejo, a gente pode usar hoje a inteligência artificial, no caso, ela é muito importante como um assistente, né? Então, ela pode te ajudar demais em tudo que você faz. Mas você tem que saber fazer o prompt certo. Se você não sabe perguntar, você não vai ter a resposta que você espera. Sim. Então, daí você precisa ter uma capacidade, uma qualificação para poder fazer isso. As profissões do futuro, eu acho que elas exigem uma qualificação melhor, né? Uma educação maior. Daí a minha preocupação com isso, né? Então, a gente tentar levar esse conhecimento de uma conta a outra, né? E principalmente daqui para lá, porque eu acho que, como eu já disse, acho que a qualidade do ensino aqui é muito boa, né? Os cursos todos que eu tenho visto, as conversas que eu tenho tido nas universidades. Então, eu acredito que isso vai ser bacana para quem está lá, né? A gente viabilizar isso. Certeza. Isso aí cria uma parceria e cria uma relação sustentável, que o conhecimento, né, vem para fortalecer. Exatamente. E não vão ser parcerias pontuais. Não, eu acho que isso. Acho que tem muito para crescer. E vamos ver se a gente consegue se expandir, né? Porque, como eu comecei falando, a ideia é Portugal, a gente está começando, mas a gente tem a União Europeia, né? Então, Vamos embora. tanta coisa para fazer. Ainda bem. Eu sou muito otimista, né? Vamos lá. Ainda bem que a Fabiana falou disso, porque agora eu quero saber quais são os próximos passos que a Caia está a prever para o futuro próximo. Olha, a julgar aqui por tudo que eu já coloquei, assim, a gente quer crescer, então nós estamos procurando parceiros financeiros para a gente conseguir ter um fôlego maior e levar isso para um público cada vez maior, né? Então, fazer essa ponte Brasil-Portugal e crescer para a União Europeia. Então, os próximos passos, assim, nós estamos ainda colocando o portal no ar, como eu falei, mas já estamos abertos a conversas, né? Então, o que a gente puder sentar, planejar junto, e tudo que começa junto, cresce mais. Tem mais possibilidade de planejar e crescer. Então, eu agora estou muito nessa busca de conversar, de planejar junto, de que lado a gente vai, como a gente pode crescer, né? Então, a gente tem oportunidades, inclusive na China, eu vejo, né? Como eu já não estou pensando, eu estou em além, né? Então, assim, da gente trazer conhecimento, a gente tem vários países de língua portuguesa aí, né? Que a gente pode levar, a gente não só Portugal, né? A gente está falando de Angola, a gente tem Macau, a gente tem outros Sim, isso. lugares que a gente pode levar conhecimento.
em português, mas a ideia é que o IoT vá para outros idiomas também. Sim. Então, a gente tem uma ponte longa pela frente, a gente só precisa ter os parceiros certos. Exatamente. E terão, e terão. Eu acho que as coisas começam aqui a ganhar forma. Sim. E pelo tempo que nós já temos aqui acompanhando o vosso projeto, como você já tem desenvolvido, né? Acho que em breve também vão lá... Para Macau, né? Eles vão dar um lá na China. Não sei. Olha, já tá na lista. Já. Acho que em breve vamos acompanhar o IoT. Vamos torcer para que isso aconteça. Pronto, mas então como mulher empreendedora no Brasil e agora aqui em Portugal, sentiu que tinha que provar alguma coisa, provar o valor o seu valor de forma diferente? Olha, ser mulher já é um desafio, né? Já começa por aí. Você já mulher desde jovem, a gente já vê que tudo é um pouquinho mais difícil. Desde que você vai entrar numa vaga, quando você está, já aconteceu isso comigo, né? Quando você está disputando com os homens, eles... Alguma vantagem sempre tem, né? O fato de ser homem. Mas eu vejo que tem muito a capacidade do que a gente se impõe como desafio para correr atrás. Então, eu sou uma pessoa que sou muito determinada quando eu quero fazer alguma coisa. Então, para ser mulher me trouxe algumas questões. Eu acho que mulher na área de tecnologia, por exemplo, tem pouco espaço. Acho que ainda tem muito para crescer, né? Eu acho que basta ver as universidades, né? Sim. O número de alunas. Exatamente. Ainda é muito reduzido face... aos meninos, exatamente. Já faz os meninos. E não fica só por aí, né? Na área de comunicação é um pouco o inverso. A gente tem muita mulher. Muita mulher. Agora, quando você vai ver cargos de liderança, não é bem assim, né? Quando você começa a ver os cargos de liderança... O funil é outro, né? Exatamente. Mas eu acho que agora também, geração nova, muita informação, acesso a coisas diferentes. Acho que isso também influencia um bocadinho, porque as mulheres estão a ter uma visão um bocadinho diferente do que as mulheres, se calhar, há 15 anos tinham. Totalmente. Sim, eu também estou a sentir muito. Eu não vivi como adulta há 15 anos atrás, né? Mas eu não lembro isso outra vez. Mas consigo ver claramente que tem muita diferença no pensamento das mulheres de há 15 anos atrás e nos pensamentos de quem é mulher agora. Não sei se as mulheres estão com tanta ambição de conseguir cargos, principalmente em tecnologia, muito altos, mas vejo muita vontade de trabalhar com comunicação, muita vontade de trabalhar com informação no geral, mas com tecnologia, por acaso, também estou assim meio sem ver essa... E fico triste, porque eu gostaria que tivesse mais mulheres a trabalhar nesse tipo de cargos, a trabalhar com mais tecnologia, mais inteligência artificial, mas pronto. Mas você sabe que no Brasil, eu recentemente fui convidada para entrar num grupo de mulheres, são 15 mulheres, todas líderes de tecnologia. E elas me convidaram, são todas CEOs de grandes bancos, já foram CTOs também. E elas me convidaram para trabalhar com elas nisso, justamente para eu entender. Elas estão criando um serviço tipo CTO as a Service. Do qual... E elas me chamaram, você quer ser nossa CMO? Eu falei, vamos juntas pensar, eu vou entender o projeto direito. Mas eu tive chance ali de conhecer pessoas tão diferentes, tão capazes. Sim, sabe? sim. E eu fico pensando, você tem que fazer um grupo de mulheres capazes para poder pensar e oferecer para você ter mulher dentro da área de tecnologia numa empresa, né? Isso é uma coisa que o homem não tem que fazer, né? Se juntar para ter um fôlego e uma força. Sim. E assim, mentes brilhantes, assim, pessoas muito capazes. E fico até orgulhosa de fazer parte desse grupo. Tem o Woman in Tech também, que sempre está aqui presente no Web Summit. Eu também faço parte, estou sempre vendo as discussões, acompanhando tudo que se fala. São coisas que são muito focadas em mulheres, mas tem tantas ideias bacanas, né? Muita coisa muito legal. Então, grandes nomes aí que a gente vê. Amy Webb, né, que eu tive chance de entrevistar. Na verdade, ela fez parte de um trabalho, de um podcast que a gente também tem no Brasil, se chama Express Talks. É outra coisa. Como eu falei, algumas vertentes do que a gente faz. E lá a gente também entrevistou a Amy Webb. Ela é
sensacional, né? Cada vez que eu vejo os estudos, as coisas que ela divulga, né? A gente consegue entender um pouquinho para onde a gente vai. Então, tem mulheres brilhantes, tem mentes brilhantes, né? Que eu acho que a gente tem que aproveitar mais e aprender com elas. Eu gostaria de ver mais dessas mulheres brilhantes. Iga, por favor, temos que trazer mais. Gostaria de ver Por elas acaso, aparecerem mais. temos aí muita gente ainda que eu estou à espera que tenha um espaço na agenda. E no nosso programa até, eu acho que isso até tem sido equilibrado, mas ainda vamos ter mais mulheres do que homens. Agora eu estou a fazer aqui, estou aqui a rever a nossa agenda e o que nós já temos de convidados e tudo que estão a ver, se calhar temos mais mulheres até do que homens nesse momento. Mas também não foi por uma questão de, olha, não, de forma orgânica. Por isso eu acho que aqui não teremos essa questão. Eu acho que vamos ter aqui muitos bons exemplos de empreendedorismo e Parece um ótimo sinal. projetos liderados por mulheres. Sim. E até você está falando de crescimento orgânico, o AIoT, por exemplo, todo o crescimento que ele teve foi orgânico. Né? Isso é verdade. Como eu falei, a gente não teve aporte, investimentos para a gente poder... Dá para chegar muito mais longe. Sim. É muito maior o IoT Brasil e a IoT PT, né? Que é onde eu quero tentar juntar as coisas. Mas tudo que ele teve até hoje foi orgânico. Né? Então, ele chega no... E vem consolidado. Vem consolidado. Então, daí, assim, vale a pena investir em formação qualificada. Isso aí. Né? Eu não quero investir em formação só para ter volume ou para dizer para as pessoas que eu estou fazendo que eu tenho uma audiência enorme. Eu quero ter uma audiência qualificada. Eu quero que isso chegue num público que seja importante. E que aquela informação que seja importante. Sim. Né? Então, se as pessoas estão consumindo isso de forma... porque elas escolheram, significa que o conteúdo está fazendo diferença, né? Mas tem muito o que mudar, ainda tem muito que melhorar, muita coisa para crescer, a gente está nessa... É um processo evolutivo sempre, né? Sim, não tem como. E acho que nós estamos... Pessoal ou profissional, né? A gente tem que estar sempre crescendo. E agora, entrando no pessoal mesmo, como é que consegue ligar e equilibrar a parte pessoal com a parte profissional? Olha, cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa academia. Porque eu falei, isso eu tenho que fazer, né? Tenho que fazer aqui. Então, assim, essa questão de me cuidar, eu tô cuidando. E quanto à família, né? A família só me incentiva, só me ajuda em todos os pontos. Meu sócio é meu marido também, né? E sem ele, nada do que eu tô fazendo ficaria em pé, porque as melhores ideias são dele, não são minhas. E meu filho mora aqui, em Lisboa também. E também, então, quando eu venho para cá, tem esses dois pontos. Além de estar trabalhando, eu estou vendo o meu filho, né, que também mora aqui. Minha enteada também é jornalista. Aliás, uma excelente assessora, assim, um desenvolvimento master, super boa. Então, assim, a família, que eu acho que é uma base importante para a gente conseguir dar cada passo que a gente dá, né? Se a gente não tiver o apoio, se a gente não tiver todo mundo ali torcendo e abrindo espaço, né? Porque muitas vezes eu tenho que deixar de fazer uma coisa pessoal para cuidar da profissional. Muitas vezes eu dedico bastante tempo à minha vida profissional, às clientes, às ideias, às coisas. E compartilho muito isso com meu marido. Então a gente acaba pensando junto nas coisas que a gente faz. E eu acho que sem isso eu não conseguiria fazer tudo que eu faço. Acho que tem um equilíbrio. Ok, isso é perfeito. Mas agora já passou muito tempo, acho que estamos aqui. Já estamos aqui 40 e depois. Fui eu que hoje me atravessei. Eu peço desculpa. Não, e eu falo com a caramba. Não, mas a ideia é mesmo toda essa interação. Mas vamos já para a rota final e eu agora estou a gostar de fazer sempre essa pergunta aos nossos convidados, porque acho que é interessante para quem está a ouvir, que é pedir um conselho para quem está a começar nessa área, quem tem medo de começar, mas tem vontade. Olha, empreender, isso independente de você ser homem ou mulher, é um desafio por si, né? Porque você tem que saber que não é tudo bonitinho, não é tudo fácil, né? Mas se você sabe o que você vai fazer, se você tem uma ideia, se você está realmente dedicado àquilo, vai dar certo. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu digo é tenha ideia e mapeia, entenda o que você quer fazer, o setor que você quer entrar. Dentro de tecnologia, tem que ter muita noção de que é uma coisa muito rápida. Então, se prepare.
né? Vai entender o que você faz. Busque formações especializadas e conhecimentos. Não consuma qualquer coisa na internet. TikTok não é escola, né? Então, procura formação direito para você poder atuar direito naquilo que você quer fazer. Acho que esse é o primeiro passo. Você conhecendo o que você vai fazer, mapeando com quem você vai falar, é o primeiro passo para dar certo. Perfeito. Agora vamos para o segundo passo. Para quem quer internacionalizar, qual é o conselho que daria ou que gostaria de saber antes de começar? Imagine que começou agora e está a conversar com alguém que já alcançou essa internacionalização. O que é que gostaria de saber? Que informação gostaria de saber para se internacionalizar, sendo alguém que está a começar agora e que tem essa vontade? Olha, depende da área, né? Como eu falei, acho que você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Busca o parceiro certo. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Saiba com quem você vai trabalhar. Então, você quer fazer uma internacionalização? Primeiro passo é entender que você não vai chegar aqui impondo o que você tem lá. Sim. E sabendo, conhecendo o terreno e procurando os parceiros que são locais, as pessoas que conhecem o mercado que você vai atuar. Porque é como a gente disse agora, né? Tem muita gente que se aventura achando que você pode vir e fazer de qualquer maneira sem conhecer as etapas. Entenda que tudo tem etapa, que tudo precisa de tempo, que tudo precisa de planejamento. E assim você consegue fazer. Igor, tens algum conselho que mais queiras dar? Eu adorei esse. Seja, eu só estou aqui a ouvir. Eu preciso absorver conceito. Mas concordo, ou seja, no que diz respeito à internacionalização, eu acho que é exatamente nós percebemos o que queremos, né? Para onde queremos ir e validar se de facto dá para nós irmos com aquilo que nós temos em mãos e de que forma que nós vamos. E aí ninguém faz nada sozinho e acho que vai um pouco de encontro a isso. Quem é o parceiro? Nós estamos a falar sempre de pessoas e estamos a falar de projetos de médio e longo prazo. Então temos que ter pessoas que partilham conosco daquela mesma visão, daquele mesmo propósito ou que estejam de fato comprometidas. Ou seja, porque isso é um processo do dia a dia. Não podemos de repente mudar equipas de uma hora para outra, tudo porque isso são atrasos e tudo. Então, por mais que leve tempo, mas tente sempre estar cercado de pessoas que venham partilhar esta visão, não que tenham que concordar com tudo, mas que tenham ali o mesmo objetivo de lá chegar. E durante esse processo, claro, a discordância faz parte até do crescimento, desde que tenha abertura também entre todos. Exatamente. Então, que foram os nossos conselhos. Obrigada, Fabiana, mais uma vez por ter estado aqui conosco, explicado um bocadinho sobre a trajetória, ensinando-nos que é possível comunicar com verdade, é possível ter informação fidedigna e prontos. Muito obrigada por isso. Obrigada, Igor, mais uma vez. Partilhem esse episódio, desculpa, partilhem esse episódio que é para chegar a mais pessoas saberem mais sobre comunicação, sobre inteligência, sobre tecnologia e isso. Eu que agradeço muito aqui, gente. Obrigado por ter mais uma vez e vamos dar seguimento aqui ao nosso projeto em Portugal. Obrigado. Obrigada.